Então vamos lá. Calculando a derivada. Como é mesmo que a gente calcula a derivada? Bom, vamos pensar um pouquinho. Vamos colocar um eixo x, um eixo y, e vamos colocar uma função qualquer. Tá? Vamos chamar de f de x essa função. Tudo bem? Vamos pensar que essa derivada que a gente quer calcular é uma derivada especificamente num ponto x0. Tranquilo? E que a gente já viu e já sabe que calcular uma derivada quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos em busca, né, de uma inclinação de uma reta tangente a uma curva, especificamente naquele ponto. Tá? E a gente vai chamar de f' x0. Até nenhuma novidade. Tudo bem? Acontece que para calcular uma inclinação de uma reta, independente se é reta tangente ou não, a gente precisa de dois pontos. Tá? Com dois pontos a gente pode calcular a variação de y por variação de x, e aí a gente faz a divisão, tem a inclinação. Tá? Só que eu não tenho dois pontos. Repare que x0 e y0, que não está aparecendo aqui, mas a gente pode obviamente calcular, são os únicos pontos, tá? Ou melhor, é o único ponto que faz parte tanto da reta quanto da curva. Tá? E se eu quero calcular uma derivada, especificamente é uma curva, eu só posso usar esse ponto porque esse é o único ponto que eu tenho que, né, faz parte daquela curva. Tá? Eu não posso usar um outro ponto da reta porque eu não o tenho, tá? E eu não posso usar um ponto da curva porque ele não vai ser um ponto da reta. Tá? Mas eu vou insistir. E se eu colocar um x1, dá um pouquinho depois de x0, e passar uma reta secante, ou seja, uma reta que passa por x0 por x1, tá? Essa reta laranja, obviamente ela vai ter uma inclinação que eu sei, antes que digam qualquer coisa, que ela é bem diferente da inclinação da reta verde, que é a inclinação que eu quero, que na verdade é a derivada em x0. Tudo bem? Beleza. Então eu vou chamar essa reta de reta 1. E por mais que eu saiba que a inclinação é diferente, não tem problema nenhum, eu simplesmente vou supor que eu posso calcular. Vamos supor que eu pegue um outro ponto, x2. Tá bom? Tá aí o x2, tá aí a reta que passa por x0 e x2 agora. E que eu também posso calcular, obviamente, a inclinação dela, porque eu tenho dois pontos, né, a saber x0 e x2, respectivamente f de x0 e f de x2. Tá? E eu vou poder calcular. E eu sei que essa inclinação da reta 2 também não é igual à da reta verde. Mas eu sei que ela é um pouquinho mais perto. Tá? E se eu começar a insistir, aquela coisa de brasileiro, não desiste nunca, né? E calcular usando uma terceira reta, agora com x3 um pouquinho mais à esquerda, ou seja, um pouquinho mais perto de x0. Também vou ter como fazer isso. Tá? E eu começo a ter uma inclinação que começa a ficar bem mais similar à inclinação da reta verde, que é a derivada e que é tudo que eu quero. Tudo bem? E aí, quando eu vou chegar mais perto ainda, digamos um x4, faço a mesma coisa, eu já obtenho uma quarta reta que tem uma inclinação muito similar mesmo. Beleza? Bom, tendo em vista isso, a gente se dá conta, tá, que a gente pode fazer uma espécie de escala. Como assim? Uma escala daquilo que eu quero. Vamos supor que eu queira encontrar f' de x0, afinal é tudo que eu quero, e é a inclinação, tá, ou a taxa de variação daquela reta verde. Tudo bem? Mas, pensando em todas as quatro retas que eu fiz, se eu pensar na reta 1, por exemplo, eu posso colocar como f de x1 menos f de x0, variação da função, dividida pela variação de x, x1 menos x0, vai ser aquela divisão que vai ser o coeficiente, tá, dessa reta 1, tá, ou a taxa de variação da reta 1. Tudo bem? E que eu sei que está abaixo de f' de x0, tá? Tanto que eu coloquei com uma linha vertical em laranja como se fosse uma espécie de escala. Tudo bem? Só que se eu for olhar para a reta 2, eu sei que a inclinação é um pouco maior e eu posso colocar nessa escala acima, ou seja, aquela mesma divisão, porém trocando x1 por x2. E o mesmo vai ocorrer com a 3, e eu posso ver tanto geometricamente, tá, quanto ali na minha escala, que ela é um pouquinho maior. E lá no caso da reta 4, eu já sei que ela é quase o valor de f', ou seja, ela é muito próxima daquilo que eu quero. Tudo bem? Bom, sendo ela muito próxima daquilo que eu quero, eu consigo entender que se eu tivesse um outro x, ou calculasse num x5, por exemplo, mais próximo de x0, eu sei que seria mais próximo ainda do valor que eu quero. O que eu começo a entender aqui, tudo bem, é que na medida que essas retas começam a se aproximar da reta verde, tá, para que isso de fato tenha uma inclinação similar ou quase igual, é a mesma coisa dizer que a gente está tendo valores de x que se aproximam cada vez mais de x0. Tudo bem? E a gente pode concluir, de certa maneira, tá, que chegamos perto da derivada quando os valores de x tendem a x0. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse termo, tendem a. Tá? Isso te lembra o limite. Tá? E isso é um pouco verdade. Pensa um pouquinho comigo. Olha para essas divisões, essas quatro divisões que são os coeficientes das respectivas retas de 1 até 4. Tá? Eles têm um padrão. É esse padrão aqui. Tudo bem? É um x menos x0. Tá? Ou a função no x menos a função no x0. A diferença é que eu tirei os índices, tá? Ao invés de colocar 1, 2, 3 e 4, eu botei só x. Ou seja, esses valores de x estão indo próximos de x0. Eu posso dizer então que x tende a x0. Tudo bem?
e que na medida que x for muito, muito próximo de x0, eu vou chegar no coeficiente da reta verde, que é, adivinhe, muito prazer, a derivada. Tudo bem? Então essa é a definição formal da derivada no ponto x0, e é uma definição formal em que eu uso apenas a função f de x e o ponto x0. Nada mais, nada menos. Tudo bem? Bom, então, categoricamente, podemos afirmar que a derivada é exatamente esse limite. Ou seja, f' de x0 é o limite daquele quociente. Tá? E esse quociente, obviamente, é um coeficiente de uma reta. Tá? Ou seja, o coeficiente angular de uma reta. Se eu for um pouquinho mais além, repetir todo esse gráfico, com todos os mesmos conceitos, fazerem retas passarem, à medida que essas retas crescerem e se aproximarem ainda da reta verde, ou seja, retas em laranja que chegam perto da reta verde, ou seja, valores de x que chegam perto de x0, a gente vai chegar no mesmo conceito, tudo bem? Então por que eu estou repetindo isso? Pensa um pouquinho comigo, esse é um conceito feito, ok? Mas e se por algum motivo eu começasse a medir os valores, ou melhor, as diferenças entre esses valores de x? Por exemplo, de x0 até x1 vale um pedaço h. De x0 até x2 vale um outro pedaço h. Digamos assim, geometricamente, fácil de ver que é bem menor. E assim por diante. x0 a x3 e de x0 a x4 um valor menor ainda de h. Eu posso concluir, e acredito que vocês também, que quando esse h começa a diminuir muito e quando ele tende a zero, a gente pode dizer que nós temos uma inclinação de uma possível reta com h bem pequenininho, muito próximo da inclinação da reta verde, que é a inclinação que eu quero, que obviamente é a derivada. Tudo bem? Então a gente pode, lá no canto direito em cima, assumir que h é x menos x0, assim como foi x1 menos x0, assim como foi x2 menos x0 e assim por diante, mas vamos chamar de x. Tá? Se eu isolar esse x, ou melhor, antes de eu isolar esse x, eu posso dizer que quando x tende a ser x0, tá? É o mesmo que dizer que h tende a zero. Tá? Basta que eu aplique x0 no lugar de x lá naquela equação da direita em cima, que eu vou ver que h vai para zero. Tudo bem? Mas conceitualmente eu também entendo isso. X tender a x0 quer dizer que h está tendendo a zero, ou os pedaços que são h estão diminuindo. Tudo bem? Bom, então eu posso isolar x, se eu quiser, afinal eu tenho uma equação que envolve x, h e x0, isolando x na mesma equação, eu tenho que x é igual a x0 mais h, nada de novo aqui, só isolei x, tá? E eu consigo reescrever aquele quociente, ou seja, no lugar de x vai x0 mais h. O f de x0 eu não vou trocar, e no lugar do denominador, que é x menos x0, vejam bem, x menos x0 é h, eu só troco por h. E conceitualmente eu sei que agora é quando o limite tende a zero, ou seja, quando o limite de h tende a zero. Então nós temos que isso também é a derivada. Tudo bem? Só que eu estou analisando em h e não em x. Tá? Por vezes essa inclusive é muito mais fácil, mas é uma definição formal de derivada mais simples que a anterior. Mas também é uma definição de derivada. Então, categoricamente, podemos afirmar aquilo que a gente já sabia, usando o limite em x, mas a gente também pode usar um quociente e limite em h, ou seja, quando h tende a zero, também vai ser a derivada da função em x0.